Sempre é um prazer. É pena que os meus queridos amigos, né? Eu estava falando pro Anderson, eu falei, pô, Anderson, teve uma época aí, porque os caras falam de bons jogadores, os caras não chegaram a ver Quarentinha, Garrincha, Amarildo, Zagallo. Aí comecei a falar Carlos Alberto. Falei 10 em um segundo, né? Falei, pô, eram os dois melhores times do Brasil, que foi a base da Copa de 70, né? Então é uma alegria muito estar por aqui. Brincadeira sempre, né, a gente brincava, sempre tirava o sarro, que a Vila Belmiro era melhor que aqui o campo do Botafogo. Pô, a gente fala, pô, vem treinar aqui e pô, depois tem que jogar no Maracanã, pô, tinha que treinar já lá, porque um tirava o sarro do outro, né? E porque a Vila Belmiro também é dos dois melhores times do Brasil. Isso veio aqui para os meus queridos amigos, principalmente para os jovens, a nova juventude que vem aí. Os dois melhores times do Brasil, quando encontrava, não dava para jogar nem em Santos, né? Que tinha que jogar ou no Maracanã, ou tinha que jogar lá no Beira-Rio, tinha que ser um campo grande, porque lotava. Não só para a torcida do Botafogo, mas pela alegria que o Botafogo deu para todos os brasileiros, né? Tem uma coisinha também que é bom os mais jovens saberem. No nosso tempo, a gente não tinha todo esse apoio que tem dos patrocinadores, não. A gente tinha que ralar mesmo. Então, o Santos Botafogo vivia viajando por todo mundo. Só faltou jogar na Lua. E isso o Brasil deve para nós, porque nós fizemos essa promoção do time brasileiro. Para vocês que são mais jovens, tome conta disso, tá? Não vai perder essa oportunidade, não. Fala, pessoal. Noite Alvinegra no ar. Terceiro vídeo nesta quinta-feira, 29 de dezembro, e um dia que ficou marcado na história do futebol. Faleceu Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. E eu, nesse vídeo aqui, que vai fugir de tudo que eu já fiz aqui no canal do TF, eu vou falar sobre Pelé. Tem muita participação às avessas na história do nosso clube. Foi um adversário dos anos 50, final dos anos 50, anos 60. Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha talvez sejam, aqui do nosso país, os dois times mais conhecidos mundialmente falando. A responsabilidade de Pelé e Garrincha com a camisa da seleção brasileira, isso é algo histórico, gigantesco. O Edson Arantes do Nascimento nos deixou, mas o Pelé é eterno, o Pelé continuará. A mesma coisa do Manuel Francisco, que é o Garrincha. Manuel Francisco nos deixou, mas o Garrincha continua eterno. E a importância do Pelé é algo incrível no futebol, né? Muitos podem achar que o que eu estou falando aqui é uma loucura, mas talvez seja o brasileiro mais conhecido da história. Se você fala em Pelé, qualquer cidadão do mundo que já tenha ouvido falar de futebol conhece o Pelé. Eu estava agora há pouco, antes de vir gravar, zapeando diversos canais pelo mundo e todos os canais falando sobre Pelé. Todos. É um cidadão do mundo, é uma personalidade do mundo e nunca vai existir um outro Pelé. Eu já vi várias vezes sendo criados novos Pelés e Pelé só vai ter um, como só teve um Garrincha. Não existem jogadores dessa forma. Mesmo a gente sabendo que o fim do Pelé estava próximo, que ele estava falecendo, a gente fica triste com a notícia, mesmo a gente vendo nos últimos dias que o anúncio da sua morte poderia acontecer a qualquer momento. E o Pelé é um cidadão, eu falo agora do meu lado como jornalista, eu só ouvi coisas boas de quem teve a oportunidade de entrevistá-lo, de quem teve a oportunidade de ficar próximo ao Pelé por um dia, por 2 dias, por 3 dias, por 1 hora, por 1 minuto. E esse é um exemplo de uma pessoa que teve a fama, maior nome da história do futebol e não deixou que isso o contagiasse em relação ao bichinho do ego, ao bichinho da vaidade. Pelé sempre foi o Pelé, em relação à sua humildade também dentro de campo. Muitos aqui que acompanham o nosso canal viram o Pelé, a maior parte talvez não tenha visto o Pelé. Eu vi o Pelé jogando em 90, no amistoso de 50 anos, seleção brasileira versus seleção do mundo, e teve um lance que é até emblemático. Uma chance que o Pelé teria de chutar, entrou um jogador, agora não me lembro qual, quem tiver essa memória em mente também, entrou na frente do Pelé e não deixou. Eu lembro que na transmissão o pessoal tem que cavar um pênalti, pra ter um pênalti, o Pelé bater um pênalti. O Pelé jogou com 50 anos. E muita gente não sabe, falando também sobre o Botafogo, o Pelé em 63 quase veste a nossa camisa. Isso é uma história que muitos torcedores não sabem. Ele estava um pouco chateado ali com o Santos, da equipe dos torcedores estarem ali reclamando, ele sendo vaiado em diversos jogos. O Pelé ainda com 63, estava com 23 para 24 anos, já tinha sido bicampeão no mundo
com a camisa da seleção, já tinha ganho o Mundial com o Santos em 62. E ele estava sendo xingado, hostilizado em várias partidas, tanto pelo Santos e também pela própria torcida do Santos, estava o vaiando, e também nas partidas fora da Vila Belmiro, ele não estava gostando disso. O Botafogo chegou a ter conversas com o Santos, e a diretoria da equipe da Baixada chegou até mesmo colocar como uma possibilidade de emprestá-lo para o Botafogo para jogar um campeonato carioca, para a torcida do Santos ficar com falta do Pelé. Então a gente quase teve a possibilidade de ter o Pelé jogando no Botafogo ali entre 63 e 64. E o final da história é bizarro para o nosso lado como botafoguense. E ele tem o primeiro jogo da semifinal da Libertadores de 63 entre Botafogo e Santos. A partida termina empatada em 1-1 no Pacaembu, e os dirigentes do Botafogo conversaram com os dirigentes do Santos. E vendo que o negócio realmente poderia sair, os dirigentes da equipe santista, eles ficaram loucos. Aí fizeram, antes do jogo que aconteceu no Maracanã, na segunda partida, homenagearam Pelé, levando uma placa, rei, e acabaram convencendo o Pelé de ficar no Santos. E ele termina essa história da pior maneira possível para nós botafoguenses, né? 4-0 no segundo jogo, Pelé marca 3 gols, tem uma atuação primorosa no Maracanã e acaba nos eliminando da Copa Libertadores de 63. O Pelé tem histórias com Garrincha, de que, poxa, os dois nunca perderam jogando juntos com a camisa da seleção. E assim, é o Pelé, referência. Passando agora um pouquinho de informações, né? O velório do Pelé vai acontecer no dia 2, na Vila Belmiro. Depois o seu enterro vai acontecer no dia 3. O velório vai acontecer até o dia 3, às 10 da manhã. Depois teremos aquela cerimônia, né? Do Pelé indo pro corpo do Pelé indo pro velório, que será uma cerimônia restrita para sua família. O Pelé só será velado após o ano novo. Então, perdemos o rei do futebol. Infelizmente, perdemos o rei do futebol, perdemos o maior brasileiro de todos os tempos. Alguns vão concordar, outros vão discordar dessa minha frase, mas é o maior brasileiro de todos os tempos. O brasileiro mais conhecido de todos os tempos. É o Edson Arantes do Nascimento. Eu sei que a família dele nunca vai ver esse vídeo, ninguém próximo a ele também vai ver esse vídeo, mas fica aqui os meus sinceros pêsames, minha sincera gratidão como amante do futebol, porque se o futebol é o que é hoje, isso deva-se ao Pelé, galera que ganhou a Copa do Mundo de 58, de 62, 70, e eu só posso desejar aqui os meus sentimentos, conforto para a família nesse momento. E o Pelé descansou, estava ali lutando contra uma doença que é triste, muito triste, e descansou em paz. Então, Pelé, obrigado por tudo. Obrigado pelo que você fez pelo futebol. Você poderia ter vindo pro Botafogo ali em 63. Seria muito bacana você ter jogado com Garrincha no Botafogo. E aquele detalhe, né? O Pelé, ele foi um rival fortíssimo do clube que a gente ama, né? E eu não conheço nenhum botafoguense que viveu aquela rivalidade dos anos 60 que deteste o Pelé. Isso mostra o tamanho do Pelé. Nenhum botafoguense que viveu ali, aquela rivalidade. Meu avô adorava o Pelé, amava o Pelé. Meu avô viu aquilo tudo que acontecia ali nos anos 60. Isso mostra a grandiosidade. Os grandes nunca morrem e o Pelé jamais morrerá. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Esse vídeo aqui não tinha como fazer alguma coisa diferente. Eu pensei se eu faria um vídeo ou não. Mas eu acho que esse vídeo aqui fica uma homenagem minha para o Pelé. Força para a família, força para os amigos. E obrigado, Pelé. Obrigado mesmo. Eu só posso terminar esse vídeo aqui aplaudindo e reverenciando. Vai com Deus, rei. Vai com Deus.